E aí, Padawans, bora viajar numa galáxia muito distante? Eu sou o Mestre Jedi, sou o Tete e estou aqui hoje para te explicar sobre o motivo de os Sith terem aquelas suas características que identificam como Sith. Quando você vê aquele personagem, você sabe já de imediato que ele é um Sith. Como, por exemplo, as características do lado sombrio, como uma pele envelhecida, ou, por exemplo, o seu principal característica que vamos falar hoje, o seu olho amarelo, que é a sua característica principal de Sith. Vamos explicar hoje o motivo e por que alguns Siths, como um principal exemplo, o Conde Dooku, não detinha essas características principais essas características físicas principais. Bom, inicialmente temos que entender o que gera essas características, com essas características do Sith. Bom, após o uso do lado sombrio, o indivíduo que utiliza dessas técnicas, ou ele vai controlar o lado sombrio, ou o lado sombrio vai controlar ele. Inicialmente temos aqueles que não conseguiam ter uma transformação boa e sempre detinham as características físicas de Sith, como olhos amarelos, pele envelhecida ou outras características também, dentre outras aí variáveis, como no caso do Darth Maul, Savage Opress e Darth Vader. Bom, eles não conseguiam controlar o seu ódio no seu coração e nem a sua grande ira, sua fúria. Portanto, eles não conseguiam se misturar entre as outras pessoas porque não conseguiam se controlar. Então, sua aparência sempre os entregava como Sith. Bom, eles não tinham um total controle sobre si mesmos e mesmo Anakin, após a sua queda pro lado sombrio e virando Darth Vader, ainda assim não conseguia se controlar totalmente. Por isso, todas as vezes que foram quebrada sua máscara, podíamos ver que o seu olho ainda estava amarelo. Bom, também vamos ter aqueles que são os mestres Sith, como no caso da Ordem Jedi, também detinham vários mestres. Bom, no caso dos mestres Sith, eles sabiam controlar-se e saber como guardar o seu ódio e raiva ou fúria dentro de si, para que eles pudessem mudar suas características físicas e esconder-se dentro de uma comunidade ou até mesmo dentro de Jedi. Como um grande exemplo disso, o nosso maior exemplo, temos o Darth Sidious, ou Chanceler Palpatine, como você queira chamar. Bom, ele foi um grande traidor e se escondeu dentro de Jedi durante muito tempo, sem apresentar suas características Sith, porque guardava para si mesmo, e logo após ele teve a queda da República e o início do Império, o nascimento do Império, ele não guardou mais suas características. E como no caso em especial do Conde Dooku, bom, ele não tinha essas características Sith, como a pele envelhecida do Chanceler Palpatine, ou até mesmo os olhos Sith, como por exemplo do Darth Maul, porque ele já foi um Jedi, e após cair para o lado sombrio, havia costumes que ele não poderia negar e simplesmente deixar de realizar. Porém, não confunda a alta elegância e a alta capacidade de Conde Dooku com alguém que não era realmente um vilão. Ele era sim um vilão, caiu ao lado sombrio, porém ele tinha sua elegância de Jedi, ele tinha aquele total controle sobre si mesmo, porque ele já foi um grande mestre Jedi. Portanto, após a sua queda ao lado sombrio, ele sabia controlar-se e não precisava de entregar-se totalmente ao ódio, apenas usava o lado sombrio, utilizando do seu coração, porém não utilizando de sua total fúria, total ira, porque ele já sabia se controlar, porque ele já foi um Jedi durante a maior parte de sua vida. Bom, ainda não podemos falar totalmente sobre esse assunto com total certeza e total propriedade. Podemos sim dizer sobre o que eu disse está certo, até onde sabemos sim está certo. Porém, a força não foi muito explorada dentro da franquia Star Wars, não foi algo muito explicado. Tem muitas coisas assim sem explicação, como no caso de várias coisas apresentadas durante os novos filmes de Star Wars. A Díade na Força e o Mundo Entre Mundos, por exemplo. Duas coisas da força que são coisas inimagináveis para quem assistia Star Wars desde o início. Ainda estão sendo explicadas, como na série da Ahsoka, explicando ainda um pouco sobre o Mundo Entre Mundos, e a Díade na Força, que já foi explicada um pouco, e acredito que eles ainda assim vão voltar para ver essas explicações sobre esse assunto. Os Sith eram muito habilidosos nessa arte sombria, detinham poderes inimagináveis, como uma cura imediata, sua troca de corpo, trocando a sua alma para outro corpo para que ele possa viver durante milhares e milhares de anos. Eles foram muito estudiosos, foram grandes cientistas ali, estudando o lado sombrio e sempre matando ali para que eles conseguissem mais sabedoria através de diversas formas não convencionais, né? Sim, tinha que ser logo o Sith. Os Jedi já não eram tanto assim,
Porém, já não pode falar, porque a força não foi algo muito explorado e ainda assim há muito mais por vir dentro de Star Wars. Então, se esse vídeo te ajudou a conhecer mais um pouco sobre o Sith e o Jedi, saber o significado de por que eles têm suas características físicas, o que é um pouco do lado sombrio e um pouco do lado luminoso da força, espero que você deixe o seu like e comenta, por favor, aí, para ajudar o canal a chegar a mais fãs de Star Wars, e compartilhe aqueles que você conhece e sabe que são muitos apaixonados pelo Star Wars. Falou e até o próximo vídeo.